que parece só evangelizar crianças é, na verdade, uma forma sofisticada e disfarçada de dominação mental e política. Dá uma olhada nisso aqui. Fala pessoal, nós estamos aqui agora com a nossa equipe em Lajeado, Rio Grande do Sul, e vamos pregar o evangelho nas escolas. Os caras estão literalmente indo pregar evangelho nas escolas, cara. Essa galera entendeu que a melhor forma de você doutrinar e controlar as pessoas é na infância. Então o que eles estão fazendo agora? Essa estratégia canalha, vagabunda deles aí nas escolas, principalmente escolas públicas de pessoas com vulnerabilidade social, e ir pregar o evangelho, né? Não tem nada demais, Antônio, é a palavra de Deus. E aí você cria um bando de pessoas alienadas que depois vão dar seu dinheiro para a igreja, que vão levar seus pais para a igreja para darem seu dinheiro também, e que depois estarão controladas e submissas para que possam votar nos vagabundos a quem eles mandarem, né? Que além de alcançar toda a cidade em unidade com todas as igrejas, também vamos entrar nas escolas da cidade para pregar o evangelho. E nessa que esses caras, como que esses caras estão entrando em escola e pregando, cara? Como esses caras estão entrando em escolas com crianças e pregando para elas? Como é que os diretores estão permitindo isso? Como é que o Estado está permitindo isso, cara? É óbvio, né? O Estado é laico no papel, porque na prática, no Brasil, nós temos lobistas da fé que aceitam essa e compactuam com isso, né? Não só aceitam, mas também compactuam com isso em troca de voto, prestígio, etc. Tudo aquilo que vocês já sabem, né? Na sua escola é dia de entregar sua vida de verdade para Jesus e dizer: Deus, eu abro mão do resto. Deus, o Senhor é maior do que as minhas dores. Deus, eu anseio pela sua presença. Vários alunos entregando a vida para Jesus, sendo cheios de Deus. Nossa missão aqui no Rio Grande do Sul, que está só começando. Isso não é religião, isso é projeto de poder disfarçado de fé. E começa dentro das escolas. Na escola do meu filho de 9 anos, a professora, incomodada com o fato dele ser ateu, tentou convencê-lo do contrário, zombando dele diante da turma. Ela perguntou se ele acreditava que veio do macaco. É claro que todos os coleguinhas começaram a rir da cara dele. Tu vê que isso aí que ela tá falando é uma coisa gravíssima, né? É uma professora que deveria estar instruindo sobre ciência, independente da fé dela, se ela é hinduísta, budista, se ela é cristã, se ela é o que for. Na escola, os professores têm obrigação de passar aquilo que é cientificamente correto. Então você pode ser cristã, pode ser islâmico, pode ser o que for. Você tem que passar aquilo que a ciência está comprovando diuturnamente, que tem artigo. Tudo isso tem que ser passado de forma responsável. E não ficar alienando, doutrinando crianças nas escolas, cara. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, existem muitos professores, né? Eu não vou nem falar profissionais, porque pessoas que fazem isso aí não são profissionais, não estão agindo com a ética profissional e acadêmica necessária, né? Nós temos professores mal treinados, mal remunerados, mal avaliados, né? Que não têm um treinamento adequado, que estão doutrinando crianças com a sua religião, que são instruídos por líderes religiosos, inclusive, a fazer isso, né? Isso é uma coisa triste, lamentável. E aí o que acontece? O Brasil está em algum dos piores rankings de educação do mundo. Se você pegar ranking do PISA, né? Se você pegar ranking OCDE, etc, 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 você vai ver que o Brasil está sempre nas últimas posições, cara. Com pessoas acreditando cada dia mais em terra plana. Para você ter ideia, o número de terraplanistas no Brasil hoje é maior do que o número de ateus. Tem mais gente acreditando que a Terra é plana e que existe uma grande conspiração mundial para enganar você do que pessoas que não acreditam em Deus. Só para você ter ideia. Tá? São milhões de brasileiros acreditando nessa loucura. Nós temos milhões de brasileiros que nem sabem o que é evolução, não sabem nem o que é substantivo, verbo, predicado, sujeito. Imagine entender uma coisa complexa de se explicar e de se entender como a evolução, cara. E ainda ficam espalhando essas loucuras na escola, né? Como criacionismo, terra jovem, essas coisas aí, doutrinando, como a Aline muito bem colocou. Inclusive a Aline está mandando muito bem nisso. E eu, como pai, me solidarizo por ela, pelo filho dela, que a gente sabe quanto que ateus, pessoas de outras religiões, sofrem, né, preconceito diuturnamente num país
que é majoritariamente cristão, né? Só vou abrir um parêntese aqui, um espaço, só para falar um pouco sobre minha indignação dessa sujeita, se é que pode ser chamada de professora. Primeiramente, ela como professora, cadê a ética profissional dela? E principalmente quando se trata de criança, quando a gente vai falar algum tema sobre religião, política ou até mesmo de ateísmo, precisamos ter muita cautela sobre o que vamos falar, passar para a criança. E ainda mais da forma que ela abordou a criança, com a maior ignorância, estupidez e falta de conhecimento. Exatamente. A falta de conhecimento dessa indivídua. Dá para ver logo o tamanho da ignorância e a falta de conhecimento histórico. Porque você abrir sua boca, abordar uma criança da forma que ela abordou, perguntando com maior estupidez se ela veio do macaco, isso não é uma atitude intelectual e profissional de um professor. Primeiramente, essa concepção de dizer que o homem veio do macaco é uma concepção errônea, onde muitas pessoas aprenderam essa teoria de forma errada. Não é que o homem veio do macaco, diretamente do macaco. Na verdade, ambos compartilham um ancestral comum que viveu há milhões de anos. O que existiu de fato foi linhagens e ramificações de hominídeos, onde ao longo do tempo essas diferentes linhagens e ramificações evoluíram e desenvolveram características distintas, levando aos humanos e aos macacos que vemos hoje. Após um ponto na história evolutiva, as linhagens e ramificações que deram origem aos humanos e aos macacos atuais se ramificaram e seguiram caminhos evolutivos distintos. Ou seja, hominídeos foram tendo cruzamentos com outros hominídeos e novos grupos de hominídeos foram surgindo até chegar ao grupo dos humanos. Então, essa teoria de dizer que o homem veio do macaco é totalmente errada. É uma falta de conhecimento histórico da evolução. Não é uma questão de vir de. É mais preciso dizer que humanos e macacos são parentescos próximos, com um ancestral comum, do que dizer que um evoluiu do outro. Se fosse assim, o ser humano vir do macaco, até hoje os macacos estavam virando homem. Em resumo, a relação entre humanos e macacos é de parentesco evolutivo, não de descendência direta de uma espécie a partir da outra. Por isso que hoje temos um grande índice de analfabetismo funcional no Brasil, onde temos professores que ainda têm o conhecimento em uma teoria de que o homem veio do macaco. E isso é o mais que tem de professores que ainda pensam dessa forma, que ainda tem essa informação. Como é que um país pode se desenvolver intelectualmente, onde temos professores que têm uma teoria onde o homem veio diretamente do macaco? Aí não tem como, é fatal. Exemplo disso, temos a pré-história, que é uma prova viva desse processo evolutivo da espécie humana, onde o homem foi se aperfeiçoando e se adaptando ao tempo e ao espaço. E ali chegar à parte mais importante, que é a descoberta da escrita. O homem não surgiu do nada, como diz a mitologia bíblica hebraica em Gênesis, que o homem surgiu prontozinho, perfeito. Na vida real não existe isso. Isso é uma mitologia. Na verdade, o homem passou por vários processos evolutivos e ainda passamos, porque estamos em constante evolução e aperfeiçoamento. Para você ter uma ideia, antes da descoberta da escrita, o homem não falava verbalmente. Eles se comunicavam através de imagens nas paredes das cavernas.
É o que chamamos de pintura rupestre. E também através de ruídos, gestos, expressões faciais, sons e grunhidos. Então, é totalmente diferente do homem criado da mitologia bíblica hebraica. Tudo perfeito, prontozinho, um paraíso. Então, vou terminando por aqui, mas dando continuidade com o vídeo com Antônio Miranda. E tchau, tchau. Dias depois, ele apontou para o coco e a professora disse: se você não acredita em Deus, quem foi que colocou a água dentro do coco? Caralho, aí tu vê que a professora, além de estar tentando doutrinar, ela já parte de uma premissa errada, né? Que é quem, não é como a água para dentro do coco. Que a água para dentro do coco por processo de osmose, tá, galera? Para você que não sabe. E aí a professora tentando induzir que existe um ser mágico, invisível, um velho barbudo, que tá ali, né, com uma mangueirinha, colocando água dentro do coco. É uma parada de louco, né, velho? É uma parada de louco. É um absurdo que acontece no Brasil. O resultado é que os amiguinhos passaram a dizer que não queriam mais brincar com ele, porque ele não acreditava no Deus deles. Isso é uma violação direta da laicidade, da Constituição dos Direitos das Crianças e da liberdade de crença. E o Não, exatamente, cara. Imagina o trauma que o filho dela pode ter, né, por não estar brincando com os coleguinhas, por estar sendo zoado, né? Imagina, é a mesma coisa no caso, por exemplo, assim, imagina uma criança, um adolescente, um jovem adulto que é LGBTQIA+. Aí as crianças ficam zoando, implicando, vai para a igreja, aí a igreja fica ali colocando pressão, falando que ele é uma abominação. Quantos traumas essa pessoa não vai carregar ao longo da vida? Então, por ser ateu, a criança está aqui sofrendo preconceito, cara. Eu sou pai, meu filho já está demonstrando sinais claros de que ele não acredita nessas coisas, né? Só pelo fato de explicar para ele como que a ciência funciona, como que as coisas têm explicação no mundo. Quando ele ouve, por exemplo, cobra falante na Bíblia, ele já dá risada, ele já fala, pai, isso não existe, né? Então, só da criança crescer sem essa doutrinação, ela já tem uma mente um pouco mais liberta, um pouco mais estruturada para questionar certas loucuras que tentam impor para as crianças. Aí o que esses caras estão fazendo? Além da escola brasileira não ter um bom ensino, estão indo nas escolas enfiar pseudagem para depois doutrinar e controlar essas crianças, né? Aí eu não sei como que estão permitindo isso. Pior, estão ensinando como verdade absoluta que existe um ser sobrenatural que tudo vê, tudo julga e que te condena eternamente se você não crê mais nele. O inferno é o destino de quem pensa diferente. Homossexualidade é pecado. Outras religiões, principalmente as de matriz africana, são coisa do diabo. Exatamente. E, ou seja, já vão doutrinando as crianças com preconceito, com ódio, com ar de superioridade em relação a outras crenças, a outras pessoas, né? E isso daí cria conflitos que na nossa sociedade não deveriam existir. Por exemplo, eu observo o meu filho brincando com as outras crianças, eu vejo que as crianças, em geral na escola dele, eles não têm preconceito. As crianças, elas brincam entre elas, independente de qualquer coisa, se a pessoa é deficiente, se a pessoa é asiática, se é negra, se é branca, se é ruiva. Não tem isso, cara. As crianças não têm essa maldade. Conforme elas crescem e nós colocamos nelas os nossos preconceitos, elas vão passar a ter esse tipo de atitude uma contra as outras, né? Então é preocupante ver que crianças estão sendo doutrinadas a odiar outras religiões, a odiar pessoas que pensam diferente, a ter preconceito, a ter traumas em relação ao inferno, a mundos sobrenaturais que não existem, etc, etc, etc. É uma loucura, é um vilipêndio a essas crianças inocentes que está sendo feito diuturnamente, cara. E parabéns a Aline por estar tocando nesse ponto, né? É um ponto muito sério e muito importante. Ciência é mentira, obediência é virtude e dúvida é rebeldia. Crianças LGBT+, crianças de religiões afro-brasileiras, crianças ateias, filhos de pais que ousam pensar diferente, estão sendo marginalizadas, culpabilizadas e constrangidas emocionalmente dentro de um espaço que deveria ser neutro, seguro e educativo. Esse tipo de doutrinação causa danos psicológicos profundos, como culpa precoce, medo crônico, vergonha da própria identidade, autoanulação,
repressão emocional e medo de existir como se é. Pois é, exatamente, né? Então as pessoas estão sendo reprimidas e doutrinadas por uma religião específica e as pessoas simplesmente cagam e andam para isso. Por quê? Porque os cristãos são maioria. Mesmo que, por exemplo, ateus, pessoas de matriz africana, né, religiões de matriz africana, hinduístas tentassem fazer o mesmo, então vamos nas escolas também fazer isso, ao invés da escola ser um lugar neutro, vai ser um local de domínio, né, de luta pela consciência das crianças, etc. Os ateus, os umbandistas, os hinduístas, todas as outras religiões perderiam, porque os cristãos são maioria, entendeu? Então não importa, então os cristãos sempre vão ganhar nessa batalha. Mas a questão é, imagine, se coloque no lugar, se você que é cristão, você soubesse que, por exemplo, uma pessoa está indo na igreja ensinar seu filho sobre Exu, você ia gostar? Não, você ia ter preconceito. Então por que você tem que ir ou aceitar que vão na escola, um lugar que deveria ser neutro, para poder falar de Deus e Jesus, cara? Escola não tem que ser lugar de religião. Escola tem que ser lugar somente de educação. É para isso que colocamos nossos filhos na escola, para eles serem educados e não para serem doutrinados em religião. Se você quer doutrinar seu filho em uma religião, você já pode fazer isso levando ele em uma igreja, cara. Que eu já acho um absurdo. Mas você tem seu direito de levar seu filho numa igreja e doutrinar ele, né? Então, é uma questão extremamente complicada isso aí, velho. Isso não acontece por acaso. A missão é clara: formar cidadãos obedientes, submissos, culpados e manipuláveis. Esse é o projeto do Evangelistão. Exatamente. Concordo 100%. E já é uma proposta, uma teologia de domínio. Eles sabem, eles entendem como o jogo funciona. Na verdade, eles sabem que sim, doutrinar através de escolas, né, de um local onde as crianças estão aprendendo, é extremamente eficiente. Por isso que eles querem doutrinar as crianças lá. Para que elas cresçam cidadãos, cidadãs que vão servir a igreja, servir a políticos, dar dinheiro para a igreja. É isso, gente. Não tem muito o que conversar isso. Isso ocorreu ao longo da história. Da história da humanidade sempre foi assim, tá? Não formar consciências livres, mas fiéis domesticados. Enquanto a gente fingir que isso é só uma expressão de fé, eles seguem ocupando escolas, mentes e futuros. E se você não se posiciona agora, depois pode ser o seu filho que vai voltar para casa dizendo que não merece viver porque ele é diferente. Desperta. Sensacional, galera. Então olha aqui, ó. A gente tem o canal da Aline, tá? Canal que tá mandando bem demais. Assim como o canal da Elaine, que também tá mandando muito bem. Outro canal sensacional. Então as mulheres estão mandando bem demais aí. Então vocês vão lá, assistam os vídeos da Aline, tá? Vídeos sensacionais. E parabéns pelo trabalho. A ela, a Elaine, as demais meninas aí que estão arrasando.